Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish, and Hebrew. Quando a humanidade terá um contato oficial com civilizações de outros planetas, com civilizações alienígenas? Não é uma questão de se, mas de quando. E o que ocorrerá conosco, com a humanidade, após esse contato? Os seres extraterrestres certamente desativarão nossas armas, mas não será devido a algum ataque deles, não será por meio de nenhuma forma de violência proveniente deles. A partir de 2028, acontecerá um encontro com eles. Esse contato oficial, finalmente, se concretizará. Compreenderemos tudo aqui, compreenderemos o contexto de tudo, para que não haja nenhuma incerteza. Antes de tudo, entenderemos o contexto espiritual. Estamos atravessando uma transição planetária, movendo-nos de um planeta de testes e expiações para um de regeneração. Essa transição começou em 1757, 100 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, e está detalhada na Revista Espírita de 1868 e no livro A Gênese, de Allan Kardec. Ademais, conforme o Dr. Belry menciona em uma passagem no capítulo 18 do livro A Gênese, a Terra, chegando a um desses períodos de crescimento, está totalmente envolvida, desde cerca de um século, no processo de transformação. A transição da Terra para um planeta de regeneração teve início em 1757 e estima-se que será concluída por volta de 2057. Esse processo está relacionado à data limite de Chico Xavier, que ressalta a importância da compreensão extraterrestre. É crucial compreender que cada planeta no universo abriga vida, embora de formas diversas. Sempre lembremos do ensinamento de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Enquanto exploramos nosso próprio sistema solar, como em Marte, não identificamos sinais de vida material, pois, ao contrário da Terra, a vida lá existe em outra dimensão. O nosso planeta é o menos desenvolvido. Assim, nos objetos celestes do nosso sistema solar, nossos aparelhos não conseguem detectar os indícios dessa existência extraplanetária, dessa vida nos astros, pelo menos nos corpos celestes aqui do nosso sistema solar, pois essa vida não possui natureza material. Trata-se de uma existência que se manifesta em outra dimensão. Em cada astro pessoal, ele é conduzido por um espírito altamente desenvolvido, o ser, o seu líder espiritual, que no caso da Terra, é o nosso Mestre Jesus. E o sistema solar, ele é dirigido espiritualmente por outros espíritos, muito mais evoluídos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, escrito por Chico Xavier, afirmou que essas potências celestiais se reuniram aqui no nosso planeta em duas ocasiões. A primeira, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando o nosso planeta foi formado. E a segunda, aproximadamente há 2000 anos, quando o nosso Mestre Jesus encarnou aqui. Emmanuel ainda mencionou que haveria um terceiro encontro por volta do final, para a segunda metade do século XX. Esse momento aconteceu em 20 de julho de 1969, um marco para a humanidade, quando Neil Armstrong, Aldrin e Michael Collins pousaram na Lua, simbolizando a chegada de toda a humanidade a essa nova fronteira. Esse evento gerou grande inquietação nos líderes espirituais de outros mundos do sistema solar. Eles estavam preocupados com a possibilidade de a humanidade levar armas para a Lua, incluindo armas nucleares, o que poderia perturbar o equilíbrio de todo o sistema solar, afetando até mesmo a vida em outras dimensões. Assim, ponderou-se que as entidades celestiais deveriam requerer que a humanidade terrestre saldasse todos os seus débitos acumulados ao longo de sua evolução, débitos estes resultantes das reencarnações em nosso planeta. Débitos contraídos por meio do nosso egoísmo, que nos levou à violência uns contra os outros, violência contra todas as formas de vida do planeta e as agressões ao próprio planeta devido a toda a degradação ambiental em que o homem se envolveu sem considerar as consequências.
Essas exigências provavelmente seriam por meio de cataclismos destrutivos, o que atrasaria significativamente o progresso da humanidade, retardando a conclusão de nossa transição, representada pelos cataclismos destrutivos. São os acontecimentos que resultam em desencarne coletivo, como pandemias, desastres naturais como terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas e as próprias guerras. Contudo, Cristo, nosso dirigente, intercedeu por nós diante dessas potências celestiais, e nos foi concedido um prazo de 50 anos, durante os quais, se a humanidade não desse início a uma guerra nuclear, não provocasse a Terceira Guerra Mundial, ou uma guerra de aniquilação nesse período de 50 anos, então poderíamos seguir com determinação em direção à conclusão da transição planetária, a este mundo em regeneração, muito superior ao que é hoje. E a linha temporal reflete isso. É o período de 50 anos, de 20 de julho de 1969 até 20 de julho de 2019, durante o qual, se a humanidade não iniciasse uma guerra nuclear, essa guerra não ocorreria, e poderíamos, então, prosseguir como estamos indo em direção à conclusão da transição. Agora que compreendemos a questão do prazo estabelecido, o que está por vir nos próximos 35 anos até o ano de 2057 trará muitas mudanças em nosso planeta. Os eventos chamados de cataclismos destrutivos, pandemias, desastres naturais ou até mesmo as guerras. Através desses eventos, ocorrem desencarnes em massa pessoal. Muitas pessoas desencarnarão, algumas cumprindo missões específicas. Elas reencarnaram e desencarnarão por meio desses cataclismos como parte de sua missão. Mas muitos também enfrentarão desencarnes por meio de provas e expiações. E ainda existem aquelas pessoas que desencarnarão nesses eventos. Em meio a esses cataclismos destrutivos, aquelas pessoas que se dedicam ao mal, ainda possuem uma inclinação total para o bem. Portanto, esse flagelo ocorre para que essas pessoas totalmente voltadas ao mal sejam removidas do planeta no término deste ciclo e sejam banidas, exiladas para um planeta onde continuarão suas reencarnações. O exílio para outro planeta é o desterro que alguns espíritos enfrentam ao reencarnar em um planeta de nível inferior. Isso acontece porque cada classe de planeta sustenta uma ressonância vibratória compatível com sua natureza. Por exemplo, um espírito com ressonância vibratória alinhada a um planeta primitivo não pode reencarnar em um planeta de categoria superior, a menos que evolua e conquiste o merecimento para tal. Nosso planeta é superior ao primitivo, sendo um planeta de provas e expiações. Dessa forma, espíritos com vibração compatível com um planeta de provas e expiações não podem reencarnar em um planeta superior, como um regenerado, pois este não suporta nossa ressonância vibracional, e assim por diante em todas as categorias. Isso não implica que estejamos destinados a viver perpetuamente reencarnando em um planeta de provas e expiações. À medida que progredimos, podemos reencarnar em planetas superiores. A reencarnação não é um ciclo eterno de erro e redenção. Conforme adquirimos evolução, conquistamos o mérito de deixar este planeta de provas e expiações e reencarnar em um nível superior. Basta a nossa evolução. Estamos atravessando um período que torna nossa atual encarnação a mais significativa de nossa jornada evolutiva até o momento. Estamos vivendo durante o desfecho desta transição planetária, quando a Terra se tornará um planeta em regeneração, muito superior ao que é hoje. De acordo com informações de Chico Xavier, transmitidas por Geraldo Lemos Neto, Quiron é um planeta com o dobro do tamanho da Terra, mas lá as condições são bastante semelhantes às nossas. Composição atmosférica, presença de água nos 3 estados físicos da matéria, vegetação, animais, temperatura, enfim, condições como nós conhecemos para abrigar a vida humana. Quiron já abriga uma sociedade humana. Os habitantes nativos de Quiron ainda residem em cavernas. Continuam a ser caçadores e coletores, assemelhando-se ao estágio que a humanidade terrestre experimentou no passado. À medida que avançamos em direção a esse encontro monumental com civilizações extraterrestres em 2028, precisamos nos preparar para transformações profundas.
Esse contato não será caracterizado por conflitos ou pela destruição de armas por meio de violência. Pelo contrário, será um momento de revelação e compreensão expandida. A desativação das armas ocorrerá, mas de uma forma que reflete uma mudança de consciência e uma compreensão mais profunda, um reflexo da nossa evolução espiritual e material. Neste período crítico, até o ano de 2057, a Terra passará por uma série de transformações significativas, culminando na transição de um planeta de provas e expiações para um estado de regeneração. Esse processo, alinhado com as profecias e ensinamentos espirituais, envolve uma revisão das ações da humanidade e a quitação de dívidas espirituais. Os desafios que enfrentaremos, como desastres naturais e conflitos, não são castigos, mas oportunidades para o crescimento e a purificação coletiva. À medida que nos aproximamos dessa nova era, é crucial lembrar a lição de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa visão ampliada do universo, onde a vida se manifesta de diversas formas e em várias dimensões, auxilia-nos a compreender nossa posição no cosmos e a responsabilidade que temos em nossa jornada evolutiva. Com o futuro contato com civilizações extraterrestres, seremos apresentados a uma nova compreensão da vida no universo, expandindo nosso conhecimento e espiritualidade. Este será um momento de grande celebração e aprendizado, marcando não apenas o término de uma era, mas o início de uma nova fase de existência, caracterizada pela harmonia e pelo avanço espiritual. Permaneçam em paz, irmãos, e até o próximo vídeo.